Fala, meus queridos, e aí, tudo bem? Platão, um filósofo, ele dizia que a melhor forma de governo seria ser governado por um filósofo. Porque o filósofo, a palavra filosofia, de maneira muito básica, é amante da sabedoria. Então ele entendia que essa sabedoria traria, essa busca pela sabedoria por meio de um filósofo, traria justamente essa situação, essa estrutura, essa força para que as pessoas andassem em virtude. Virtudes como justiça, coragem, liberalidade, enfim, que são necessárias, um ótimo convívio social. E esse tipo de coisa aconteceu. Como exemplo, aconteceu com o rei Salomão. O rei Salomão, ele, como é que eu posso dizer? Ele foi um sábio e ele construiu tudo por meio da sua sabedoria. Mas o interessante é que a sabedoria dele foi dada, de acordo com as escrituras, por Deus, que foi o homem mais sábio, que disse que não haveria antes e não haveria depois, tirando-se Jesus, é claro. Então essa situação nos mostra como seria um filósofo governando. Lembrando que filósofo, como eu já comentei aqui, não são filósofos como hoje. São filósofos, são pessoas extremamente inteligentes que falavam de tudo, versavam sobre tudo, explicavam tudo de uma maneira muito profunda, tanto é que as nossas ciências de hoje vieram deles. E essa situação, ela gerou riqueza, honra, glória, gerou uma mudança em toda uma sociedade daquela época, simplesmente porque havia um filósofo na frente. Entende? Então, quando isso aconteceu, as coisas foram fluindo, foram se desenvolvendo, foram avançando, e foi um país que teve uma influência muito grande na sua região e começou até a fazer alianças poderosas. Então foi um momento de muita glória para Israel. No entanto, assim como essa sabedoria foi dada por Deus, também essa estrutura que ela trazia também foi dada por Deus. Então, quando a estrutura ela é a base, o alicerce, ele é baseado em Deus, no sentido assim de estar com Ele, viver com Ele, uma intimidade com Ele, e da mesma forma, olhando para as pessoas. Então, vocês estão careca de saber o que eu penso com relação a isso. Quem não sabe, acessa as playlists, tá? Então a situação, ela se mantém firme dessa forma. E acima você constrói o que você quiser, se a sua base tiver essa força espiritual. E Salomão andou vacilando, Deus alertou, veio o filho dele, Roboão, fez coisa errada, a base foi ruindo, ela foi sendo consumida, ela foi sendo destruída. Então as coisas começaram a ruir, as coisas começaram a cair. Depois veio o seu filho Asa, que Deus chamou de lâmpada. Seria aquele momento onde haveria um refrigério nesse sentido, uma ação, uma tentativa para que aquilo não ruísse, para que aquilo não caísse. Só que as pessoas não se mantiveram daquela forma.
a partir dele voltou tudo novamente. E isso tem que fazer a gente pensar. Porque a sabedoria, a inteligência humana, ela não é suficiente para manter coisas de pé. Ela não é suficiente para resolver tudo. Nós precisamos de uma estrutura espiritual, como eu já cansei de falar aqui também, uma questão sobre Jung, Carl Jung, né? Que explicou que na meia-idade os problemas, basicamente todos, são resolvidos por questões espirituais, por uma questão de um problema seu com Deus. E não interessa se os outros foram resolvidos, se esse não foi, o problema continua. Então existe em nós uma ligação com o espiritual muito grande, por mais que você não creia, não acredite nisso. Eu estou falando de maneira mais científica também. Então essa estrutura, quando ela é mantida, tudo que eu construí para cima dela se mantém. Mas quando ela é arrancada, ela vai ruir. De uma vez? Não. Ela vai ruir aos poucos. Vão aparecer fissuras, rachaduras, vão começar a quebrar coisas caírem. E é nesse momento que a gente tem que olhar. A gente tem que ter a atitude, como lá no Salmos 90, de Moisés: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. O que seria isso? É você observar dia a dia. É como Jesus falou: vigia. Vigia, vá conversando com Deus. Vigia, presta atenção no que está acontecendo, observe as coisas ao seu redor. Porque quando elas estiverem ruindo, e aquele ruir, ele caminhar de maneira espiral para baixo, constante, é porque a sua estrutura com Deus, ou Deus falando, a sua estrutura comigo, está totalmente abalada, desestruturada e está caindo e vai cair. Então, assim como eu falei de Asa, o rei Asa, ele foi um aviso. Ele falou assim: olha, tá caindo, mas por causa dele vai parar de cair, mas está caindo. E aí depois dele não houve essa mudança, não houve essa conversão de caminho, caiu. Até o ponto de que o reino de Israel foi totalmente desfeito historicamente. E somente recentemente que ele voltou novamente a ser levantado. Entende? Então toda a nossa estrutura, independente da nossa sabedoria, ela precisa ser espiritual, porque ela precisa ter essa força além da minha, que vem justamente de Deus. Então eu quero que você pense nisso. Você pode construir tudo que você quiser. Tudo a partir de Deus em você, de Cristo na sua vida. Tudo que você quiser. E quando as fissuras começarem, observe. Se for algo natural, porque existe na engenharia a movimentação do solo, engenharia civil, em que vai gerar fissuras, mas isso não é abalo de estrutura. Entende? Então as fissuras, os malefícios da vida vão acontecer, independente se a sua estrutura é Deus. Ela vai acontecer. Mas a partir do momento que elas aumentam e começam a virar trincas, rachaduras, a ponto de você ver do outro lado, é porque ela está totalmente abalada. E se a defesa civil aparecer, vai ser interditada. Entende? Vamos pensar sobre isso? Fica comigo, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.